Olá, meu nome é Nicole Carvalho, eu sou arquiteta urbanista da página Arquitetura Carvalhos, eu sou formada em Gestão e Engenharia de Custos, Design de Interiores e Light Design. Hoje eu vou fazer para vocês um vídeo falando um pouco sobre iluminação. Eu vou fazer em várias etapas para ele não ficar cansativo e para a gente não precisar editar. A temperatura de cor, ela não influencia na quantidade de luz que o ambiente vai ter. A temperatura de cor, ela causa sensações nas pessoas. Por exemplo, se você está num ambiente mais amarelinho e depois você vai para um mais branco, você tem a sensação de que um era mais claro que o outro. Mas pode ser que os dois tenham a mesma quantidade de luz. O que mede a quantidade de luz de um ambiente, de uma peça, é o lumen, que é a unidade de fluxo luminoso. Muitas vezes ele pode ser confundido com a wattagem, porque às vezes a gente compra uma lâmpada, que eu peguei uma para vocês verem, onde tem 4,8 watts, mas a gente se esquece de olhar a quantidade de lumens. A quantidade de lumens é a parte mais importante se você vai querer medir a iluminação e fazer o cálculo de iluminação mesmo, porque é ele que vai falar para você se a peça tem mais ou menos iluminação do que uma outra. A wattagem, ela marca somente o consumo e nem sempre ela está aliada, à quantidade de lumens que uma peça tem. Ela pode consumir mais energia e iluminar menos do que uma outra que consome menos. Quando a gente vai fazer um projeto de iluminação, um projeto luminotécnico, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que cada tipo de atividade tem uma iluminação ideal. Para a gente conseguir definir qual que é essa iluminação ideal, a gente precisa saber qual é a função do nosso ambiente. Se é um banheiro, se é uma sala, se é uma cozinha, um dormitório, uma clínica odontológica, se é uma sala, mas você trabalha dentro da sala. Tendo isso definido, a gente consegue saber quanto de luz vai ser necessário para aquele ambiente. Uma outra coisa que é super importante também é aliar a temperatura de cor à função do ambiente. A temperatura de cor é a cor da lâmpada, que pode ser medida em Kelvin. Geralmente começa em 2.200, que seria uma cor mais âmbar, 3.000K, que seria branco quente, branco neutro, que seria 4.000K, e o 6.000K, que é o mais comum, é o branco frio. A gente vê bastante em hospitais e clínicas. Assim como a gente faz quando a gente está fazendo um projeto de arquitetura, para fazer um projeto de iluminação dentro de uma casa, a gente usa o mesmo conceito. A gente separa em duas partes, partes de serviço e partes de lazer. Partes de serviço seriam lavanderia, banheiros, cozinha. Partes de lazer, dormitório, sala, espaço gourmet. A parte de lazer, a gente poderia usar a temperatura de 3.000K, que é aquela cor que traz mais aconchego pra gente, te desestressa do mundo exterior. As partes de serviço que exigem mais atenção, a gente pode começar com 4.000K ou com 6.000K. Depende muito do gosto do morador de quem você vai estar fazendo o projeto. Agora eu vou mostrar para vocês algumas peças de iluminação que foram emprestadas pela Light Concept para a gente estar fazendo essa aula. Light Concept é uma loja que tem aqui em São José dos Campos, fica ali na Barão do Rio Branco. É super bacana trabalhar com eles, porque além deles fazerem todo o orçamento certinho, eles também especificam as peças aliadas à função do ambiente, que é como eu falei nos vídeos anteriores. Para começar a falar sobre as peças, eu vou mostrar primeiro os perfis para vocês. A gente tem essa linha de embutidos, que é essa peça aqui, tá vendo? Essa partezinha é a borda que fica para fora, e essa parte ela fica embutida. Pode ser embutida em gesso, madeira, plástico, depende do que você for usar de forro. A gente tem as versões dela embutida com a iluminação indireta, que vai iluminar dessa forma. Ela rebate dentro da peça para poder iluminar na parte exterior. Além do perfil, a gente também tem várias outras peças que tem esse mesmo sistema, que batem para dentro a iluminação e para poder iluminar o lado exterior. O nome disso é peça com iluminação indireta. A gente tem também as peças com iluminação direta, que são essas daqui, que é quando a iluminação ela bate no acrílico ou bate na parte de cima da peça e ilumina já direto a parte exterior. O legal dos perfis é que além de ter larguras diferentes, esse daqui também pode ter outra opção de largura, a gente tem tamanhos diferentes. É uma peça sob encomenda. Então a gente consegue pedir o tamanho que você quiser praticamente. Você consegue criar uma peça única e super sofisticada no projeto. Quando a gente não tem a opção de embutir a peça, a gente tem essas versões das peças que são de sobrepor. Essa daqui, ela é uma cantoneirinha, tá vendo? Ela tem iluminação dos dois lados. A gente pode colocar no canto de parede, portas, prateleiras. Essa daqui, ela já é mais abaulada. Ela serve para iluminar dois lados. Essa também. Ela vai iluminar tanto para cá, quanto para esse lado, quanto para cima. Ela ilumina 3 lados. Essa daqui já é uma versão de perfil de parede. A gente pode usar ela no rodapé. Você pode colocar ela para cima e para baixo. Outra possibilidade desse perfil é usar ele como arandela. Arandelas são peças de sobrepor que são colocadas na parede.
diferentes das peças que são de embutir. Se a gente for usar um perfil desse, que é de embutir na parede, o nome dele seria balizador. Agora eu vou mostrar para vocês a temperatura de cor, para vocês verem certinho como que é. Branco quente, branco neutro e branco frio. As três, para vocês verem a diferença de uma da outra. E uma coisa legal também, que a iluminação permite, é a dimerização, que é aumentar e diminuir a intensidade da luz. Para fazer isso, vocês precisam ter peças específicas, não é todas as lâmpadas, nem todas as fitas que vão permitir a dimerização. Então, na hora de especificar no projeto, vocês já precisam colocar isso. Mas na hora de instalar, é super simples. Dá pra ver certinho no vídeo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre as lâmpadas. Essa daqui é uma Bulbo A60. 60 por conta do tamanho dela, e o soquete dela é o E27, que é o mais padrão que tem. Essa daqui é uma lâmpada G95. 95 por causa do tamanho dela, também tem o soquete E27, só que ela já é uma versão mais decorativa. O nome dela também pode ser balão. Essa daqui é uma lâmpada G45. Ela já está na versão de filamento de LED, que a gente pode ver dentro da lâmpada. Ao contrário das outras, que são foscas, essa aqui a gente consegue enxergar dentro. A gente tem dessa mesma lâmpada com a versão fosca também, é a G45. Essa daqui é uma lâmpada vela. Ela tem um formatinho de vela. E ela também tem a versão onde ela pode ser fosca, pode ser âmbar, igual essa daqui, e pode ser transparente, como essa do modelo que eu estou mostrando para vocês. Além dessas lâmpadas, a gente também tem as lâmpadas de foco, que são essas daqui que estão na minha frente. Daqui a pouco eu vou tirar uma para vocês verem, porque eu estou usando uma delas para poder fazer a iluminação para esse vídeo, inclusive. Começando pela MR11, que é a mini dicróica. Ela é bastante usada para fazer decoração em prateleiras, lavabos, onde você não precisa riscar a parede, você só precisa de um pontinho de luz. A MR16 é um pouquinho maior que aquela, e ela faz o efeito de luz. Lembrando que o efeito de luz ele é feito também em auxílio da luminária, que dependendo do formato dela, ela deixa o facho quadrado, o facho reto, depende muito de quanto você vai inclinar. Depois eu vou pegar um modelo de embutido para vocês darem uma olhadinha de como que funciona. Essa daqui é uma Par 20, que apesar de ser uma lâmpada de foco, ela tem uma iluminação mais geral. Ela é bastante usada em banheiros, principalmente dentro do box. Por quê? Porque a Par 20 é a única das Par que tem proteção IP65. Ela é bastante interessante, por quê? Porque dentro do box a gente tem vapor, e o vapor ele pode diminuir o tempo de vida útil da lâmpada. Por isso que o indicado seria a Par 20. Essa daqui já é uma versão verde, a gente tem de várias cores. Eu peguei esse modelo para vocês verem como é que ela é. Essa ela é blindada, inclusive. Essa daqui é uma lâmpada AR70. Ela tem praticamente o mesmo tamanho dessa, a diferença é o soquete, que assim como as lâmpadas bulbo que eu tinha mostrado no início, tem esse mesmo soquete da Par 20, é o soquete mais padrão, que é o E27. Esse outro soquete, das MR e das AR, eles são GU10. Essa lâmpada de AR70, ela alcança um pé direito de até 2,70, 3 metros. E o legal dela é que ela faz um efeito de iluminação, ela cria uma bola aonde ela fica iluminada. Antes de pegar a lâmpada que está me iluminando, eu vou mostrar para vocês também a R111, que é uma lâmpada de efeito, mas que ela alcança pé direito duplo. Ela é usada para quando a gente precisa colocar uma iluminação a mais de 5 metros de altura. Essa daqui ela alcança até 7. Então, dependendo da marca da lâmpada e da especificação dela, ela vai mais ou um pouquinho menos, tá? Mas o padrão é 7 metros. Vou montar o cenário para vocês poderem ver como que é a iluminação da Par 30. A Par 20, que é essa daqui verde, ela faz uma iluminação geral. Aquela ali, ela também faz. A mesma coisa dessa daqui, ela alcança um pé direito de até 7 metros. Vou pegar para vocês verem. Essa daqui é uma Par 30. Ela tem o soquete E27, que é padrão. Tem mais ou menos o mesmo tamanho da R111 e alcança um pé direito. A diferença é que ela faz parte da família da Par, porque essa aqui é uma Par 20 e essa é uma Par 30. As lâmpadas Par, elas têm a possibilidade de fazer uma iluminação mais geral. Ela é um farol. Essa daqui é uma versão do embutido faceado. Por quê? Porque ele, na hora de embutir, o gesso ele vai entrar aqui e essa parte ela fica para fora do gesso.
Para vocês verem as opções de embutidos, é bacana ir numa loja mesmo, porque lá eles vão conseguir mostrar para vocês todas as possibilidades. Esse embutido, a lâmpada, ela encaixa aqui atrás. Tem 2 pedacinhos de arame, tá? Então, esse embutido ele tem a possibilidade de girar a lâmpada dessa forma, que vai permitir com que o facho ele seja para essas duas direções. Então, na hora de colocar o embutido ou especificar no projeto, a gente tem que saber o que a gente vai valorizar. Na hora de calcular também qual embutido que a gente pode colocar no projeto, é importante lembrar o tamanho do forro que você tem. Porque às vezes você tem ali 5 centímetros, aí você olha para a luminária e fala, ah, legal, dá. Mas na verdade não dá. Por quê? Por causa do tamanho da lâmpada. A gente tem sempre que lembrar do tamanho da peça, mais o tamanho da lâmpada, mais o tamanho do soquete e um pedacinho de folga para a gente poder fazer a elétrica com mais tranquilidade. Uma outra peça que é super bacana é o trilho. Esse daqui é um spot que vai dentro de um trilho. Também tem aqueles que são acoplados direto na laje. Esse direto no trilho, ele é legal porque você precisa de um ponto para colocar várias iluminações. Esse é um trilho. No mesmo trilho você consegue colocar vários spots. A gente usa bastante para poder criar cenários, porque o spot você consegue direcionar ele e mudar. Por exemplo, hoje você vai fazer um evento, amanhã você vai fazer uma refeição normal. Então você consegue adequar essas possibilidades dentro de uma residência, dentro de um comércio, dentro de vários lugares. É uma opção super legal e muito em conta.